Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast da Dinheiro com Psicologia. Eu sou Luciana Cardoso, a host desse podcast, e hoje eu estou aqui com as minhas alunas queridas, psicólogas queridas e amadas. Bom, eu estou aqui com a Kate e com a Camille. Kate, se apresente aí pra gente. Olá, gente, muito obrigada por esse convite, é um prazer estar aqui. Meu nome é Kate Pérez, eu sou lá do interiorzinho de São Paulo, da cidade de Jaú. Sou terapeuta sistêmica, atendo na especialidade de casais e famílias. Atendo adolescentes, adultos. E fiz esse curso de capacitação em psicologia do dinheiro, minha nova paixão, falar de dinheiro na terapia. Conheci a Lu nesse processo, a Camille e toda a equipe maravilhosa de psicólogos que estudamos juntos, né? E é um prazer estar aqui. Maravilhosa. Camille, nos encante. Quem é Camille? Bom, eu sou a Camille da Rosa, sou psicóloga, eu moro no interior do Rio Grande do Sul. Eu tenho especialização em crianças e adolescentes, mas eu trabalho há mais de 15 anos com transtornos mentais graves e persistentes, né, dentro de um CAPS, que eu sou servidora pública também. Então, desde que eu me formei, eu trabalho nessa área com adultos. Também fiz o curso de capacitação, né, Psicologia do Dinheiro. Conheço a Lu já há 3 anos, porque eu comecei a acompanhar no curso de bem-estar no consultório, depois de enneagrama, e agora, então, esse último curso que durou esse último ano. Também um tema muito interessante, faz parte da vida, né, Kate? Que bom. Eu fico feliz quando você fala que está comigo há 3 anos. Fico muito feliz. Obrigada, viu? Obrigada pelo carinho. Hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante que você pode pegar aí um papel, uma caneta, porque eu acho que vai ser um podcast terapêutico aí para você. Nós vamos falar de escrita terapêutica. Nós gostamos muito da escrita terapêutica. Camille tem um trabalho aí sensacional com uma escrita terapêutica. Então, pega aí, dá uma pausa, pega um papel, uma caneta, porque nós vamos fazer muitas perguntas aqui que podem ser úteis para você também, ok? Então, vamos lá, Camille. Você que é especialista em escrita terapêutica aqui, né? Tem um Instagram, Cartas para Psi? Carta para Psi. Carta para Psi. Isso. O que é escrita terapêutica? Então, a escrita terapêutica é mais uma ferramenta, né, que a gente pode utilizar para o nosso autoconhecimento, para a gente entender as nossas emoções, os nossos sentimentos. Como é difícil, às vezes, escrever, né? Como as pessoas, às vezes, têm dificuldade disso, né, Lu? De pegar um papel, pegar uma caneta e escrever. Eu já me deparei várias vezes com isso, assim, de pacientes que olham e como é que eu começo? Né? Então, assim, se é difícil escrever, também é muito difícil falar sobre si, né? Então, acho que a escrita terapêutica veio nesse sentido, assim, de poder oferecer mais uma possibilidade de acessar conteúdos inconscientes, né? De se conhecer, de entender alguns comportamentos, né? Algumas repetições, entender as angústias de verdade, né? E é um recurso, assim, que é muito simples e acessível a todos, né? Para todas as idades, desde que saiba escrever, né? Para todas as classes sociais. Então, é muito simples ter um papel, uma caneta ou um lápis e poder falar sobre si sem julgamento, às vezes, do olhar do outro, porque sou eu com uma folha em branco. Então, é bem bacana, assim, e eu acho que a escrita faz parte da minha vida há muito tempo, né? A gente, às vezes, vai se dando conta no transcorrer do caminho, do porquê que a gente chega nessa escolha de trabalho. Eu, desde adolescente, tinha o meu diário, né? Então, o meu diário começava escrevendo desde hoje, acordei 8 horas da manhã, fiz isso, fiz aquilo, até ele começar a realmente ser um grande companheiro, assim, de poder escrever situações que talvez eu não tinha com quem falar naquele momento. Né? E o diário, então, é esse exercício que já se pode começar a fazer desde muito cedo, né? Não só o adolescente, a criança já pode começar a praticar, né? A escrever sobre si, mesmo que às vezes sem muita complexidade, de uma forma bem simples, porque eu acho que a escrita também traz isso de não precisar ter um jeito certo de escrever. A gente não precisa escrever bonito, a gente tem que escrever realmente, sinceramente, aquilo que está
está nos incomodando, né? Para poder entender o que é isso, como nomear isso, né? Porque muitas vezes a gente tem o sentimento e não sabe nem nomear o que está sentindo, né? E então sempre teve comigo e aí um tempo depois eu parei de escrever e depois eu voltei. Hoje eu tenho acho que uns 4 cadernos espalhados pela casa. Eu começo a escrever em um, depois eu escolho um outro tipo de caderno e aí às vezes eu vou buscando no meio de um curso, tem uma folha com coisas escritas, né? E é muito interessante. Traz assim bastante dados relevantes, né, sobre aquilo que a gente está sentindo. Kate, você acha que tem diferença tirar do mental, do coração e colocar no caderno? Sim, eu acredito que essa é uma ferramenta muito necessária até para que a gente consiga compreender aquilo que a gente está sentindo naquele momento. Eu estava aqui imaginando, né, pensando que quando a gente nasce sem saber, muitas vezes, nomear o que a gente sente, né? A criança, por exemplo, tem muita dificuldade de poder entender o que ela está sentindo. E essa pode ser uma ferramenta desde a infância que os pais podem utilizar, os terapeutas, para ajudar a criança a fazer esse exercício de compreender esse sentimento, né? Com isso, nos tornamos adultos que têm uma facilidade maior de poder trazer o seu emocional para a vida, né? Porque nós não somos treinados a isso. Nós estamos ali, às vezes, até estava comentando com a Ká, né? Às vezes a gente recebe nos nossos atendimentos pacientes que falam: eu sinto uma coisa aqui e eu não sei dizer o que é. Eu sinto uma coisa e eu vim aqui ver se você sabe dizer se eu estou doente ou não. Às vezes essa coisa que ele sente é ansiedade, é angústia, é uma dor emocional, que depois, quando a gente ajuda esse paciente a trazer, nomear isso, tudo fica muito claro. Então, imagina se tivéssemos essa possibilidade de, desde muito cedo, ir trazendo esses sentimentos para o papel, para o desenho, né? Quantas coisas a gente não conseguiria ter clareza na vida adulta, a gente vai conseguir se posicionar melhor, a gente vai conseguir falar para o outro aquilo que a gente realmente está sentindo, para que nos façamos mais compreensíveis, né? Então, acredito que seja, sim, uma ferramenta necessária, não só em terapia, mas na nossa vida pessoal, né? Dicas, Ká. Dicas para quem quer começar. Nunca escrevi. Que você falou assim, teve uma hora que eu entendi, é fácil escrever. Para mim, não é fácil escrever. Eu sou do falar, né? Escrever para mim é difícil. E quando você foi falando, vocês duas, foi passando um filme, assim. Quantas vezes eu escrevi, tinha medo de alguém ver, queimei, apaguei. Mas sempre o medo de alguém olhar, né? Você falou, tem cadernos espalhados na casa. Hoje eu tenho. Mas quando eu morava na casa dos meus pais, eu não tinha. Dicas. Como que a gente pode lidar com essa escrita que parece simples, tá, Ká? Eu também tinha medo, Lu, quando eu escrevia, mas eu escondia mesmo, assim, né? Dentro de um armário, embaixo das roupas, né? A dica é começar a escrevê-lo. Não tem, assim, muito o que diferente para se fazer, né? Realmente se propor a sentar e olhar para esse papel, que vai ser a projeção daquilo que a gente está sentindo, né? Então, acho que é se permitir acessar isso, né? Quando a Kate falava essa questão da infância, né? E nós comentávamos ali fora como a gente vai se desconstruindo na vida a partir do olhar do outro, aquilo que a psicologia chama do falso self, né? Eu vou deixando de ser quem eu sou para ser quem os outros esperam que eu seja, né? E aí chega um momento que a gente não se conhece mais, né, Lu? Não sabe mais se está fazendo aquilo pela gente, se é pelo outro, né? Se é para agradar, se é por vontade própria. Então, a escrita traz essa possibilidade, né? De começar a trazer aquilo que é a essência, aquilo que desde pequena a gente almejava, que a gente imaginava, né? E é justamente porque não tem esse julgamento de eu estar sozinha com uma folha, né? Que eu posso colocar tudo aquilo que eu estou sentindo
sem essa preocupação de que alguém estará lendo, né? De que alguém vai pensar alguma coisa sobre isso. Então, a dica é começar a escrever. Uma das coisas que eu faço, eu tenho um grupo que ele é semanal, que é de escrita terapêutica. Primeiro, a gente faz uma meditação. E a meditação, ela ajuda muito nesse processo, assim, né? As pessoas também têm dificuldade de, às vezes, estar ali naquela meditação. Então, é todo um trabalho começando por isso. Olha, só para a gente começar a diminuir um pouco a expectativa, chega aqui, senta, vamos organizar os pensamentos. A meditação traz essa possibilidade, né? De eu estar aqui sem nenhuma expectativa de nada. E aí depois, então, a gente entra com a proposta da escrita, né? Eu digo a gente porque eu tenho uma colega que faz junto comigo. E é incrível. E aí, você pede para as pessoas começarem a escrever? Escrever o que tá sentindo? A gente tem, geralmente, material para disparar a reflexão. Para quem? Que pode ser um baralho, né? Que pode ser um texto, poemas, que pode ser uma música, né? Por exemplo, essa semana a gente... comemorou o dia da luta antimanicomial, né? Então, nós usamos a música da Rita Lee, Balada do Louco, né? E a partir dali, então, né? Se escreveu assim, loucura é o quê, né? Loucura, vieram muitas frases interessantes, né? Loucura é não se permitir ser feliz, né? Loucura é ficar preocupado com o que os outros pensam. Então, depende muito da proposta do dia, né? Mas o que se pode usar são trechos de livro, notícias do jornal, os baralhos que disparam também reflexões, né? Às vezes a pessoa pode trazer uma proposta, né? Que já traz algo muito interessante, assim, dela querer propor alguma questão. E às vezes é isso, a pessoa olha para a folha e fala, não sei como começar. Você sabe que é muito interessante porque a representação, para mim, dentro da terapia, foi que a folha branca era sempre um mundo de possibilidade. Eu tenho um mundo de possibilidade. E trazendo metaforicamente para a vida, às vezes, quando eu tenho um mundo de possibilidade, eu não sei nem o que fazer. Eu travo. Tá tudo aí diante de mim, eu posso fazer o que eu quiser naquele espaço e eu não dou conta. Eu não sei lidar com muito. Às vezes eu só sei lidar com pouco. E a folha, às vezes, ela representa um muito. Eu posso fazer o que eu quiser naquela folha. Uma folha que às vezes não tem fronteiras, não tem margem, não tem linha, um espaço todo seu, né? Para colocar o que quiser. E às vezes não é só a palavra, né, Kate? É isso, é um desenho, né? É alguma coisa assim que vem junto com aquilo, com as palavras, no caso, com o texto em si. E aí depois que as pessoas começam, elas surpreendem, assim, com o resultado, né? Nossa, eu achei que fosse mais difícil. É bom mesmo isso aqui, né, de escrever. Claro que assim, né, Lu? É que nem uma ferida, né? A ferida, assim, eu uso muito essa metáfora com a terapia, né? Quando a gente começa o processo terapêutico, é como se a gente tivesse aquele machucado no joelho que dói, né? Quando a gente cai de bicicleta, dobra o joelho e dói. E aí a gente vai e começa a limpar aquela sujeira, aquele machucado, faz um curativo, né? Daqui a pouco cai a casquinha e fica uma cicatriz. A terapia tem esse processo, né? Começar a mexer nas feridas é muito dolorido, né? A escrita também. Então, pode ser muito difícil escrever a primeira vez, escrever a segunda, a terceira daqui a pouco dói um pouco menos, né? E aí, a gente começa a se familiarizar com esse recurso. E ele pode estar do lado ali da nossa cama, né? Às vezes até de sonhei e vou escrever sobre isso, né? Começar a trazer o que vem junto com esse, que é um processo inconsciente, né? Então, por isso que são infinitas possibilidades. É muito rico. Eu fiquei pensando aqui, né, que muitas vezes é muito complicado o começo dela, né? Você começar a colocar no papel. Mas uma alternativa que temos é o desenho. De repente, pegar um jogo de lápis de cor, de canetinha e começar a trazer nesse papel em branco um pouco de você, um pouco das suas cores, um pouco do que você queira transparecer ali. Pode ser o primeiro passo para depois você conseguir verbalizar e escrever e trazer tudo à tona, né? Fiquei pensando como seria enriquecedor para uma família se todos desenhassem juntos,
depois começassem a tirar dali palavras importantes e depois dali tirar uma frase bacana, que seja a frase da família para aquele dia, para aquele momento, né? Como seria terapêutico sem precisar necessariamente de um psicólogo intervindo, mas nós temos ferramentas também para fazer isso em terapia, né? Que poderia facilitar esse processo. No meu processo, lá na minha terapia, no meu consultório, eu tenho uma folha bem grande para que a família possa colocar ali tudo que eles têm vontade de fazer, de desenhar. Às vezes o desenho começa pelo filho, que é o mais novinho ali, que gosta mais de desenhar, a gente acha, né? E quando a gente vê, todo mundo construiu ali um desenho muito bonito, muito enriquecedor, com situações muito específicas dessa família, e através desse desenho a gente começa a ampliar a consciência para algumas coisas, né? E eu acredito que até o fim das sessões do processo terapêutico, a família está muito mais aberta e pronta para verbalizar tudo aquilo que eles sentem, né? Então, acho que a gente pode trazer como reflexão que basta ter um papel e uma caneta na mão e a gente faz coisas incríveis ali, né? Eu achei interessante dar voz a esse desenho, né? Eu vou dando voz. O que essa pessoa está falando aqui agora? O que esse desenho te passa? E aí a gente vai construindo uma história, né? E também de usar esses relatos na terapia, né, Lu? Porque às vezes eu digo assim, né, para os pacientes, entre um atendimento e outro, muitas coisas acontecem, né? Às vezes, uma semana é muito tempo, às vezes, para acontecer muitas coisas, né? Então, às vezes as pessoas chegam, eu tinha tanta coisa para contar, agora não me lembro. E aí escrever é um jeito de registrar, né? Quando aconteceu, quando se sentiu angustiado, crise de ansiedade, crise de pânico, né? Eu trago muito essa proposta. Escreve o que você está sentindo na hora, né? Depois de usar algum tipo de ritual que tranquilize, que diminua essa ansiedade, coloca no papel o que disparou, às vezes, esse sentimento todo, né? Ter ficado ansioso, ter ficado preocupado. Coloca no papel e, se quiser, traz para me mostrar. Não é obrigatório, acho que justamente porque é um conteúdo da pessoa, né? Mas olha como enriquece o atendimento. A pessoa consegue trazer algo no momento que ela estava em casa e que não estava na sua terapia, mas ela traz junto consigo, porque ela acha importante falar sobre aquilo. Uhum. E foi isso, eu comecei a perceber que eu fazia muito com as pessoas. Fazia essa proposta, né? Escreve, se precisar, até a próxima vez de vir aqui, e traz para a gente ver junto. E as pessoas começaram a trazer. Então, e aí a gente começa a perceber realmente algo que alivia na hora. Na hora a pessoa relê junto comigo, nossa, mas passou. Aquela raiva do momento, a própria raiva, né? Às vezes as crises de raiva, assim, alguns transtornos trazem muito isso, né? Que nem o transtorno de humor bipolar, tem muita questão da raiva, assim. Não atua na sua raiva, escreve. E aí daqui a pouco a pessoa lê, nossa, né? Já não faz mais sentido. Mas ela está se enxergando ali, naquele seu momento de descontrole de um sentimento, né? Vocês falando aqui, vamos passando, porque eu sou assim, né? Vamos passando vários exercícios aqui que a gente pode fazer. Então, eu vou falar alguns, e se vocês vierem aqui, para as pessoas que estão lá fora começarem a escrever, tá? E aí, eu tinha pensado um aqui, mas você falou outro, e eu vou falar dois. E depois, se vocês quiserem contribuindo com o exercício, perguntas que as pessoas podem responder. Que é simples. Por exemplo, eu posso estabelecer uma fala, uma escrita entre o problema e a solução. Se o problema tivesse voz, o que ele falaria? Então, você escreve o que o problema está falando. Então, vamos lá. Eu estou com um problema agora, que eu estou aqui com vergonha, estou diante de 2 terapeutas, escrevendo. E o que a solução responderia? Você sempre fez isso... isso é comum na sua vida e tudo mais. Então, para você que está aí agora assistindo, escreva uma narrativa entre o problema e a solução. Se o problema tivesse pedindo ajuda para a solução, o que ele escreveria e o que a solução responderia? Um bom exercício. Você falou da bipolaridade e da raiva. Eu também posso fazer uma narrativa da bipolaridade contando alguma coisa para a raiva. Que eu posso contar, eu tô com raiva do fulano, o fulano me fez isso, aquilo. E o que a raiva responderia? É um exercício simples,
Você pode fazer aí agora, na sua casa, com esse papel e essa caneta que eu pedi aí antes. Bipolaridade, raiva fica assim, talvez você não tenha. Mas se o problema pudesse escrever para a solução agora, o que ele escreveria? E o que a solução responderia? Pensou um problema? Pensou? Já deu vontade de escrever aqui. Nossa, quero um papel. Tem uma que eu também acho bacana, que é você começa a colocar todas as palavras que você está sentindo naquele momento, né? Todas, 20, 30 palavras. Depois você vai escolhendo 10, depois escolhe 5, depois escolhe 3, depois escolhe uma. Essa que ficou, escreveu uma frase. Que frase é essa que você pode construir em cima dessa palavra que você escolheu, né? E em cima disso também cabe bastante ampliação de consciência, né? Sobre essa fala, sobre essa frase. Isso dá para fazer em grupo também, é bacana. Mas é isso, né? Começar a colocar algumas coisas, o que você estiver sentindo, o que você quiser. E se você pudesse estar, né, agora de frente a frente com o seu passado, o que aconteceria? O que você falaria para ele, né? Que são perguntas assim um pouco mais reflexivas, né? Eu falaria: arrasei, você arrasou, pode ficar contente, pode ficar feliz, vai ser sucesso. Brincadeira, gente, é para você fazer, não é para mim não. Mas é porque a hora que você perguntou, eu falei: caraca, se eu pudesse encontrar a menina que eu fui um dia, eu ia... Até me emocionei aqui. Fala alguma coisa aí pra eu não chorar no podcast. E a gente logo pensa nessa criança interior, né, Lu? A gente logo resgata a infância, chorando. Assim, né? O que realmente, como é que essa criança nos veria, né? O que a gente teria para dizer para ela, né? Quantos perdões a gente precisa dar, né? Quantas culpas a gente precisa realmente se aliviar e largar um pouco, né? Deixar de se responsabilizar por coisas assim que é aquilo que a gente estava conversando, aconteceram no momento que sequer a gente às vezes tinha muita escolha, né? E olha como que é forte, né? Porque foi uma falazinha simples aqui. É o primeiro podcast que eu choro. O tanto que emociona a gente, o tanto que toca a alma da gente, né? Legal. Vamos respirar, gente. Pausa no podcast. Pensando nisso, né? Na força, quando eu comecei a estudar dinheiro, não tinha muita coisa, assim. Aliás, não tem ainda, né? E eu pensava, nós fazemos muitas contas mentais. Até os passados, o passado fica na nossa mente, assim, sabe? Eu tava comentando esse dia pra trás, eu tenho uma tia que sofre pelo mesmo problema há 70 anos. 70 anos sofrendo pelo mesmo problema. É muito tempo. E aí que eu pensava, gente, a gente precisa escrever sobre isso. O dinheiro precisa ser dito, escrito, né? Foi pensando nisso que eu desenvolvi o meu livro e eu quero apresentar ele para vocês. Sim. Esse daqui é o da Kate, tá, gente? Vou levar pro meu interiorzinho, hein? Lá para Jaú. É o meu querido dinheiro, cara a cara com o meu dinheiro, que foi organizado por mim e pela Mara. Nós, sistêmicos, né? A Kate tá aqui, pode falar, nós gostamos muito dos exercícios, dessas reflexões, disso daqui, dessa primeira pequena magia que a Camille fez acontecer aqui nesse podcast, né? Essa lembrança. E o meu querido dinheiro é um caderno de escrita terapêutica para você escrever, e aí ele já é um caderno mais direcionado, não é tão livre assim como a escrita. E ele tem 3 momentos. A criança, é o dinheiro do meu passado, é o dinheiro quando eu era criança. Então, o que eu entendia de dinheiro quando eu era criança? O que eu entendia sobre riqueza quando eu era criança? Então, ele é dividido. Então, primeiro eu olho para minha criança. O que a minha criança entendia de dinheiro? E depois eu vou falar de dinheiro dentro da família. Então, eu escrevo. É um caderno para eu escrever mesmo, né? Escrever várias vezes, muitas vezes.
cada vez que eu escrevo, eu venho resignificando, né? Então, você pode escrever de lápis, depois você pode copiar as perguntas e escrever na sua folha mesmo. Se você não quer que ninguém pegue seu caderno, escreve numa folha A4 aí e queima. Isso também é terapêutico, né? E depois vem para o eu adulto. Então, esse caderno, ele é dividido nessas 3 partes. Eu criança, eu família e eu adulto. Que eu acho que é um momento terapêutico seu, que vale muito a pena. São sessões de terapia que nós fomos colocando aqui dentro do caderno. Eu espero que você aproveite, Kate. Vou usar muito. Mandar aí colocar. Fácil ele não é, tá? Porque todo mundo que compra... Ah, Luciana, é só seguir aqui respondendo? É só seguir respondendo. Só porque vão trazendo questões da sua vida que às vezes te paralisa. E você não tem que fazer ele com pressa. Vai fazendo ele devagar, um pouquinho. Parou, daqui 2 meses você volta, você não perdeu nada. Daqui 2 meses você volta, onde é que você parou? Pensa, para que você parou nesse lugar? Onde que você está paralisada hoje no seu dinheiro? E ele é muito bacana. Eu recebi uma mensagem muito carinhosa da Sara, da Fazex, da sexualidade. Ela, Luciana, eu fui fazer e trouxe meu marido para fazer junto. E a gente começou a conversar sobre dinheiro, a história, o passado, como que era dinheiro, o que era riqueza. As pessoas correm atrás de dinheiro, de riqueza, de prosperidade, e não sabem o que é prosperidade. Eu não sei o que é riqueza, eu não sei o que é dinheiro. Então, aproveita esse momento aí que você está com a folha, escreve aí o que é dinheiro, o que é riqueza para você, o que é prosperidade para você. Né? Então, ele é uma ferramenta terapêutica. No meu Instagram, no link da bio, tem a opção de adquirir esse caderno e eu espero que vocês gostem. Ele é riquíssimo mesmo, Luca. Eu tenho meu exemplar em casa, comecei a fazer... E, de repente, eu parei, de onde eu olhei para ele, olha, ele tá ali o caderno, vamos lá, onde é que eu parei? Abri no mesmo lugar, nossa, muito interessante esse título, vou fazer. Já tinha feito, aí eu disse, acho que eu tenho que fazer de novo. Mas... E ele dispara muitas reflexões, é muito bom. E como é importante, né, Lu, assim, porque... Isso fala, trazendo de novo a questão das emoções, dos sentimentos, né? Que a escrita terapêutica também vem para resgatar. Porque os nossos comportamentos financeiros são dessa angústia que a gente não compreende, né? Quem gasta demais, quem não consegue gastar, né? Quem não consegue ficar com dinheiro, fala de uma emoção, que é o que a gente estudou todo esse tempo na psicologia do dinheiro, né? O significado que se deu para esse dinheiro. Então, fazer esse exercício realmente é falar muito mais do que ele, né? É resgatar-se a história, né? Como é que foi essa compreensão, aprendizagem, o que nos trouxeram, o que nós compreendemos disso, qual foi a nossa interpretação das coisas, né? E, de repente, olhar para aquilo e perceber que tem um viés, às vezes, ali, né? E é muito rico, muito rico. Eu recomendo ter. Ele é desafiador, paralisa mesmo. Eu não conheço ninguém que não paralisou nele. Ou ficou irritado, ou tocou. Porque ele é emocional, ele é isso, né? Eu acho que aqui no podcast aconteceu... o que a escrita faz? Foi uma pergunta e a gente já se emociona, né? Então, o livro, ele tem isso. Ele traz a raiva, às vezes ele traz o nojo, às vezes ele traz o medo, né? A tristeza, a alegria. E nós vamos ter que olhar para isso. O que essa pergunta me trouxe? E até se dar conta, né? Como era mesmo o dinheiro, né? Como é que meus pais falavam de dinheiro em casa? Resgatar isso que a gente, às vezes, também não sabe como acontecia, não lembra como acontecia, né? E aí começa a escrever. E aí as memórias começam a vir, né? Porque esse conteúdo tá ali. Essas lembranças estão guardadas. Só que a gente, às vezes, bloqueia, né? Por algum trauma, alguma situação para nos proteger, né? Para não sofrer. Então, começa a escrever, começa a resgatar, né? Todos os significados. É importantíssimo que a gente saia desse conteúdo, desse inconsciente, desse conteúdo mental. Acho que a gente precisa trazer para cá. Ler, olhar. Eu escrevo, eu leio, eu olho e eu resignifico. Então, a escrita tem essa possibilidade.
E autoconhecimento, ele pode acontecer diariamente, né? Ele acontece, mas às vezes a gente nem percebe, né? Quando a gente tem um caderno terapêutico em casa, quando a gente tem o caderno da terapia ou o caderno da sua vida que você carrega com você, você começa a perceber o quanto você evoluiu, o quanto você aprendeu, o quanto você precisa melhorar em alguns aspectos, corrigir outros, olhar para aquilo. Então, a escrita é um autoconhecimento mesmo, né? Você parar para olhar para você. Acho bacana isso que você disse do caderno da terapia. Gente, pra mim é um absurdo você não ter o caderno da sua terapia. Você tem que escrever a sua terapia ali. Você tem não, gente. Mas assim, o quanto é rico. Você faz o processo terapêutico, todo mundo deveria fazer, ter um terapeuta para chamar de seu. É o suprassumo do suprassumo do suprassumo. E acabou a sessão. Escreva o que eu senti, o que eu vi, como que é, ou o que eu vou falar no processo terapêutico. Às vezes eu nem vou falar, eu nem vou... eu escrevo ali e chegou na terapia, eu não quero mais falar disso, já está resolvido dentro de mim. Então, é importantíssimo que eu tenha um caderno para chamar de meu. E pensando aqui, né, nas questões financeiras, como seria se todos os dias, quando tivéssemos uma vontade de gastar o dinheiro, de pensar em algo que a gente quer comprar, a gente escrevesse essa vontade? Será que não seria... A gente não gastaria bem menos, a gente não deixaria de comprar, né? Quando eu penso que eu quero comprar uma roupa nova, porque eu quero estar bonita, porque eu quero me sentir bem naquele local. Será que eu preciso disso, né? Será que esse é o caminho? Será que eu só me sentirei bem se eu estiver com uma roupa nova? Quantas coisas a gente não pode trazer só escrevendo sobre dinheiro, né? Se a gente tem dificuldade até de falar de dinheiro, imagina escrever sobre ele, né? Arrasou, gostei. Você também tem um trabalho terapêutico que é o Refletindo com o Pequeno Príncipe. Deixa eu te contar que eu não sei se eu já te contei isso, mas quando eu morava em Belo Horizonte há muitos anos atrás, sempre que eu tinha uma angústia, eu abria o Pequeno Príncipe. E aí eu li uma parte e eu pensava, o que essa parte do Pequeno Príncipe tem a ver com a minha angústia de hoje? Então, gente, eu lembro de madrugada, às vezes, de eu levantar e ir lá olhar o que essa parte tem a ver comigo. Muito, muito bacana. Apresenta o seu trabalho. Você quer? Agora eu que vou ter que cuidar para não chorar, né? Fala do seu filho. O Pequeno Príncipe também, Lu, me acompanha desde que eu tenho uns 8 anos. Eu me lembro, assim, de 7, 8 anos, porque passava num canal aberto, na época que tinham desenhos, né, na televisão. E eu me lembro de ficar sentada, quietinha, olhando aquele desenho e pensando, mas que criança tão reflexiva, né? Acho que eu não pensava desse jeito, mas eu achava ele tão inteligente, tão sensível, que eu não sei onde é que eu começo e ele termina, não sei onde é que ele começa e eu termino. Por isso que eu me emociono, né? Uhum. E ele é um livro, é uma obra riquíssima, né? Riquíssima, assim, que foi traduzida em vários países, né? E que fala muito de mim mesmo, assim, né? Eu acho que ele traz essa possibilidade da gente pensar em tantas coisas, né? Porque ele é um menino que saiu para visitar muitos planetas, muitos lugares, né? Ele tem lá sua briga com a sua rosa, né? Se sente sozinho no seu planeta. Peraí, como que ela chama? Gente, isso aqui não é um momento de terapia. Como você chama? Qual que é o seu nome? Ela apresentou. Precisava de alguém cuidando de mim. Como ele cuidava dessa rosa, essa rosa tá aqui, era difícil. Camille da Rosa, tá? Nada é por acaso nessa vida, nada. Pode continuar, eu não vou intervir mais. Então, aí quando eu tive meu primeiro filho, eu não sabia se ia ser menino ou menina, eu só sabia. Se fosse menino, ia ser do Pequeno Príncipe. E foi um menino. E foi tão interessante o movimento que se criou em volta de mim, porque todo mundo que me encontrava me dava alguma coisa relacionada ao Pequeno Príncipe. Então, eu ganhei o livro dele, eu ganhei cortina, eu ganhei a decoração de quarto, infinitas coisas que hoje eu ainda encontro assim pela casa e dizer, ele realmente faz parte da minha vida, né?
E como ele é muito, assim, traz muitas essas reflexões, eu pensei, eu acho que então ia ser muito legal, né? Produzir um material a partir de trechos do livro, assim, trazendo reflexões que ele faz, né? Trazendo para a gente parar e pensar algumas questões que ele vai visitando, que ele vai se dando conta, né? Então, por exemplo, eu vou ler uma cartinha aqui. Não, deixa eu ler. Ah, tá bom. Deixa eu ler que eu tirei. Tá bem. Tirei pra mim. Tirei uma pra mim, vou tirar uma pra você, tá bom? No planeta do Pequeno Príncipe, cresciam muitos baobás. Um tipo de erva danosa que se alastra rapidamente se não fossem eliminadas. O que precisa ser arrancado da sua vida para você seguir em frente? Faça uma lista e pense em uma solução para cada desafio. Peraí que eu vou ler uma para você, tá? Você que Mas olha aí, né? A gente precisa pegar uma folha e responder essa questão. Não é só no pensamento, mas trazer isso à escrita, né? Não, e eu achei lindo, porque aqui, ó, já tá pronta para ficar lá ao lado da minha mesa. Então, eu posso, aqui, ó, já tá prontinha, ó. Uma caixinha já tá prontinha. Do jeito que eu posso colocar lá no meu consultório e simplesmente ir tirando para os meus pacientes. E esse exercício vira um exercício terapêutico, né? Porque aqui eu posso colocar do dinheiro, eu posso colocar do casamento. Ele não tem tema, né? Não, porque tem personagens, né? Por exemplo, o Contador de Estrelas, ele fala muito sobre isso, né? Por que ele conta? Para ele que ele quer ter estrelas, tá? Mas para quê? O que você vai fazer com as estrelas? Nada, eu só vou ter posse delas. Então, olha quantas coisas a gente pode pensar sobre isso. O homem de negócio também, né? Trabalha, mas trabalha para quê? Quem na sua família trabalha muito, né? Para quem na sua família o trabalho é extremamente importante? O que o trabalho representa na sua vida? E a gente está falando de dinheiro, né, Lu? Eu acho que ele serve para todos os temas. Sua cartinha, tá? Para você responder aí. O acendedor de lampião aprendeu a seguir os regulamentos. Acendia e apagava a luz porque essa era sua tarefa, mesmo após as mudanças trazidas pelo tempo no seu planeta. Vamos considerar o tempo que já se passou para você. Se preferir, escolha uma foto mais antiga e compare com quem você é hoje. Perceba se conseguiu flexibilizar algumas regras e crenças da sua vida ou se segue o mesmo padrão. Uau. Era para você, eu acho que veio para mim. Amei. É extremamente terapêutico, né? E é para isso, é para disparar reflexão mesmo, é para sentar e escrever, né? Tem várias propostas, né? Tem tanto só para pensar, como para fazer lista, para escrever, para rasgar, para jogar fora, para queimar, como tu comentou, né, Lu? Então, isso é material realmente para transformar, assim, para ressignificar algumas coisas e se dar conta também, né? Então, é isso que um material que pode fazer para disparar uma escrita terapêutica, né? Oferecer uma reflexão e aí a folha é livre, né? É um mundo de possibilidade ali naquela hora de cura. É um mundo de possibilidade para eu curar, é um mundo de possibilidade para eu refazer esse contrato, porque às vezes eu quero continuar mais 70 anos com raiva de alguma coisa, né? É um mundo de possibilidade. A folha de papel é minha, é livre, eu escolho, né? Amei. Só para contar para vocês, está lançando em primeira mão aqui no podcast, tá? Então, se você quer adquirir o baralho da Camille, Cartas para Psi, é só você entrar lá. Está no link da bio dela, porque se não estava, vai estar agora, tá bom? Porque a mala veio cheia, mas já está todas aí definidas entre os alunos, todo mundo vai levar o seu. Bom, gente, eu espero que você possa daqui para frente começar a escrever sobre suas emoções, sobre você, uma folha de papel aí perto de você, usar isso. Eu lembro de uma historinha. Eu tive a sorte de crescer ouvindo histórias, de lendo histórias. Eu tive muitas só contos, amava contos. E tinha uma historinha que eu lembro dela muito, que era a Mariana e a amiguinha dela. A amiguinha dela emprestou um brinquedo novo, era um jogo de chá.
E a amiguinha pediu para a Mariana cuidar disso com muito carinho. E a Mariana acabou sofrendo ali um probleminha e estragou o brinquedo dessa amiguinha. E essa amiguinha ficou furiosa. Ficou muito magoada com a Mariana. E a mãe da amiguinha falou: calma, dá tempo, espera a raiva secar. Raiva é igualzinho barro. Se você tenta lavar na hora, ela suja ainda mais a roupa. Mas se você espera secar, ela sai tranquilamente. E aí, passou um tempo, no fim do dia, a Mariana chegou na casa dela com um jogo de chá. A menina não fez nada, ficou esperando a raiva chegar. E a Mariana chegou com um jogo de chá lá na casinha dela e falou: olha, você me desculpa, eu estava brincando e o amiguinho veio e destruiu todo... O fulaninho da rua veio e destruiu todo o meu joguinho de chá. Mas eu tô comprando outro aqui para você. E eu lembro dessa história, eu era muito nova ouvindo essa história. E nem sei se é ela, se não, se você tiver ela, porque o povo me manda as histórias na íntegra, os livros na íntegra. Se você tiver ela, pode me mandar. Às vezes, sentar, escrever, é esperar a raiva secar, o barro secar. Então, que você possa ter uma folha de papel aí, ok? Camille, muito obrigada pela sua presença, por você ter vindo, por você ter acreditado, por você ter me visto, tá? Eu acho significativo quando alguém consegue ver o outro. E estar aqui, ter comprado todos os meus cursos, significa que você me viu de alguma forma. Então, muito obrigada. Lu, eu quem agradeço, né? Eu sempre, quando tenho oportunidade, te falo que tu tem uma importância muito grande também na minha vida, né? Eu acho que esse baralho é resultado de muitas chacoalhadas. O próprio curso, né, nos fez parar para pensar nisso, assim, de como é que nós estamos produzindo o nosso dinheiro, como é que a gente está correndo atrás para realizar os nossos sonhos, né? E eu deixo a frase seguinte, né? A vida, ela é escrita com caneta a tinta. Não dá para voltar e não dá para apagar. Mas daqui para frente a gente pode olhar para tudo isso e reescrever uma história diferente. Muito obrigada. Obrigada, eu. Kate, muito obrigada. Ter você aqui significa que todas nós andamos. Você... E aí a gente chora, né? Porque nós estamos, gente, há 1 ano juntas. E eu acho que você é o simbólico que todo mundo andou. Que todo mundo voou. Todo mundo voou ontem com você. Então, muito obrigada pela sua presença. E eu espero que você tenha gostado do seu voo. Eu agradeço, e eu estava lembrando que as primeiras aulas, acho talvez até a primeira, a gente fez um desenho. E nesse desenho era pra gente escrever o que o dinheiro simbolizava para nós. E eu desenhei um avião e disse que ele simbolizava a liberdade. E a sensação que eu tenho hoje é que eu realmente sou livre. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, de viver isso. Então, eu guardo esse desenho hoje com muito carinho. Por isso que a escrita vem hoje para fechar isso, do quanto foi especial na minha vida. Se não fosse esse desenho, talvez eu não tivesse voado tão alto. Então, defendo a escrita, defendo o curso, defendo a parceria, né? Acompanhem a Lu nas redes sociais, que só de acompanhar você já cresce muito. Então eu agradeço tudo que eu pude viver nesses dias lindos e maravilhosos, não só aqui, como nesses tempos de curso também. Bom, gente, emocionadas, terminamos esse podcast. Dizem que por chorar a gente não pede desculpa. Então, ficamos aqui, ficamos com Deus. E até o nosso próximo encontro.